Queria abrir com os irmãos no último livro da Palavra de Deus, livro de Apocalipse. Capítulo 2. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho contra ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu tenho a impressão, irmãos, que uma das coisas que mais acontece com nós, irmãos salvos em Cristo Jesus, é que depois de um tempo de caminhada, muitos de nós caem num relaxamento espiritual. Nós estamos vendo que o Senhor Jesus ele está dando uma correção à igreja de Éfeso. E Éfeso quer dizer bem isso, relaxamento. Depois de um tempo na caminhada do Senhor, devido às coisas do mundo, nós, irmãos, relaxamos na obra de Deus e deixamos de caminhar conforme o Espírito Santo nos falou e começamos a caminhar conforme os nossos próprios pensamentos. Isso nos traz um relaxamento espiritual. Não é de se admirar que muitos irmãos, quando estavam debaixo de um domínio religioso, debaixo de uma potestade, de um principado que dominava os irmãos, que aqui em Apocalipse nós vemos o Senhor falar, a partir do verso 2, que muitos eles seguiam a doutrina de Balaão, que negociava os dons, e muitos seguiriam as suas práticas. Então nós vemos que há um esfriamento na igreja hoje. E esse esfriamento é derivado do mundanismo que tem crescido no meio da igreja cristã. E nós vemos que quando nós descobrimos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, muitos de nós fazemos dessa liberdade para dar ocasião à carne, como diz lá em Gálatas capítulo 5. Então descobrimos que somos livres e que ninguém mais manda em nós, entre aspas, né? E nós fizemos dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então agora nós andamos de qualquer maneira na casa do Senhor. E isso é um dos maus que pega a igreja desta era. Muitos têm esfriado na fé. Muitos têm corrido seu próprio caminho. Têm seguido as suas próprias ideias. E não têm seguido o curso da igreja, o curso da vida da igreja, e a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso esse esfriamento que nós vemos nesse nosso tempo, irmãos. Por isso nós vemos quantos irmãos têm deixado a fé e têm esfriado. Você pode olhar para dentro de você mesmo, assim como eu, e lembrar, lá no começo da minha fé, como eu era ativo na casa de Deus. Como eu fazia as coisas para o Senhor. Como eu fazia as coisas com amor. E de uma certa maneira, o diabo tem tomado o nosso tempo e tem feito nos esfriar na fé, e nós estamos relaxando
na obra do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos cuidar. Por isso nós precisamos cuidar com as nossas prioridades. Amém? Porque nós damos tempo para aquilo que nós damos prioridade. Se nós não damos tempo para o Senhor, então nós não damos prioridade para o Senhor. Se verdadeiramente o Senhor é em segundo lugar nas nossas vidas, o tempo que sobrar das nossas vidas, nós vamos dar para o Senhor. E isso nos traz um esfriamento espiritual. E lá no capítulo 15 de Lucas, capítulo 14, irmãos. Final do capítulo 14. Capítulo 14, verso 34, a palavra diz assim: o sal certamente é bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurá-lo o sabor? Nem presta para a terra, nem presta para o monturro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O sal certamente é bom, mas caso ele perda o seu sabor, a palavra nos lança uma pergunta: como restaurá-lo o sabor? Se nós pegarmos essa palavra e lembrarmos do que nós lemos lá, que a palavra diz: lembra-te de onde caístes, arrepende-te. Todos nós sabemos qual foi o ponto da nossa vida que nós relaxamos na fé. Ou aconteceu algo conosco e nós não conseguimos mais nos firmar. Nós desanimamos da caminhada. Ou relaxamos. E a palavra nos fala que quando o sal perde o seu valor, para que ele presta, irmãos? Ele não presta nem para a terra, nem para o monturro. E o Senhor diz assim: como restaurá-lo o sabor? Tem como restaurar o sabor de um sal quando ele perde o seu sabor? Verdadeiramente, humanamente não tem. Por isso que a nossa consciência, quando nós perdemos o sabor, perdemos aquela vida de Cristo em nós, muitas vezes a nossa consciência é cauterizada, como Paulo fala no 2 Timóteo, e temos a consciência cauterizada, e aquilo que antes nos acusava que estávamos errados, não nos acusa mais. Porque o pecado, o mundanismo, aquilo que nós praticamos hoje, se tornou normal para nós. Então, a nossa consciência cauteriza, e isso nos faz com que nós perdamos o sabor. Isso nos faz com que nós tenhamos esse relaxamento. Relaxamos na fé. Deixamos as coisas da igreja em segundo plano e as nossas coisas em primeiro plano. E pela palavra de Deus, que ela é apta para nos ensinar, a palavra diz lá no Salmo 119, verso 105, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra diz lá em 2 Timóteo 2,16, que toda palavra é inspirada, não é? Todos nós cremos na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus nos diz que quando nós perdemos o sabor, nós perdemos o primeiro amor. Quando nós perdemos o sabor, aquela vitalidade do primeiro amor, nós relaxamos na fé. E isso nos faz com que não damos mais frutos. E não tem como nós nos enganar com a palavra, porque ela é apta para discernir as intenções do coração, como diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 12.
Então a palavra ela nos julga, não só a mim, mas a mim e a você. E o Senhor disse, pelo fruto conhecereis. Então quando eu não estou dando fruto, eu digo como eu estou na fé. Um irmão que está no seu primeiro amor, que está crescendo em Deus, que não relaxou na fé, aquele irmão, ele está dando fruto. Mas quando aquele irmão para de dar fruto, é sinal que ele caiu no relaxamento, que o Espírito diz aqui à igreja de Éfeso. Amém? E esse relaxamento vem porque nós deixamos as prioridades de Deus e começamos a seguir as nossas prioridades. Isso é muito sutil na igreja, irmãos, porque esse relaxamento ele não vem de uma hora para outra. O irmão está atuante na obra de uma maneira total e de repente ele larga tudo e acabou-se. O relaxamento, ele é bem devagar. E nós vamos esfriando na fé, vamos deixando as coisas do Senhor de lado. Quando nós vemos, nós não temos mais nem vontade de reunir. Não temos mais nem força de reunir, porque esfriamos. E precisamos nos arrepender e ver aonde que nós erramos. A palavra diz, arrepende-te e lembra de onde caístes. Precisamos lembrar. Porque apesar de nós termos esses fracassos que nós mesmos procuramos na fé, o Senhor Jesus ele está sempre pronto para nos acolher. Quando ele fala aqui que quando o sal perde o sabor, como restaurar o sabor do sal? Ele faz uma pergunta, como restaurá-lo o sabor? Ele mesmo responde, porque ele é aquele que tem o poder de restaurar a nossa vida espiritual. É ele e é nele que nós podemos crescer na graça, no conhecimento e revigorar o nosso homem interior. Amém? Quando nós olhamos essa palavra, que o Senhor diz que o sal certamente é bom, mas caso se perder o sabor, como restaurar o sabor? Não serve para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E certamente nós começamos a entrar no capítulo 15, que é onde eu quero entrar, e nós vemos que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvirem. E os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então o Senhor Jesus vai contar uma parábola. E ele conta a parábola das 100 ovelhas. Todo mundo conhece, né? E o Senhor Jesus começa a explicar que ele é aquele que restaura o sabor daqueles que tinham perdido o sabor. Porque quando nós olhamos para a parábola das 100 ovelhas, nós vemos o amor do Senhor pelos seus filhos. Que a palavra diz assim, então lhe propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Nós vemos que o Senhor está dizendo que ele tem 100 ovelhas. Logo, se são ovelhas, essas ovelhas têm um pastor. E esse pastor é Cristo. Então o Senhor Jesus está querendo nos dizer que aquele irmão que se desvia, ele está sempre disposto a buscá-lo. Mas existe uma posição que o irmão e a irmã que esfriou na fé, que relaxou na fé, precisa tomar, é se arrepender. Porque se nós não nos arrependermos, nós não vamos conseguir retomar esse sabor que só o Senhor Jesus pode dar para as nossas vidas. Ele é o sabor do sal. Então precisamos voltar ao primeiro amor, voltar às antigas obras. O Senhor, ele é poderoso para fazer isso, irmãos. Quando nós estamos deixando Cristo e vivendo para nós mesmos,
Nós desanimamos de uma certa forma, que às vezes a gente acha impossível voltar a ser como nós era antes. Parece que as coisas não vão dar mais certo, né? Nós olhamos muito para o nosso passado, né? Esses dias nós estávamos escutando o irmão e ele contava do seu passado e aparentemente, ao seu próprio ver, né, ele olhando para si mesmo, não tinha como ele voltar a reunir, a ter comunhão com os irmãos. Mas verdadeiramente, irmãos, o Senhor, Ele é poderoso para nos fazer ter esse sabor novamente. Amém? Ele é o pastor que vai atrás da ovelha. Ele está dizendo que tem como acontecer isso. Que Ele sempre está nos procurando, irmãos. Mas muitas vezes nós que viramos as costas para Ele. Ele está sempre nos dando uma oportunidade de começar novamente, de um novo início. E nós estamos sempre virando as costas para Ele. Ele diz que Ele é o bom pastor. E Ele fala qual dentre os homens que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 e não vai atrás dessa que se perdeu. No capítulo 15, verso 7, ele diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, irmãos? Há uma festa muito grande, irmãos, quando o irmão ele é renovado na fé. Não pense que essa pessoa aqui é um mundano. Porque o que o Senhor está querendo dizer é que essa ovelha estava no seu aprisco e ela fugiu. Então o Senhor vai lá e busca aquele que fugiu. Então, esse exemplo que o Senhor está dando não é de um ímpio que é salvo, mas sim de um pecador que se afastou do Senhor, que entrou num relaxamento espiritual e que agora o Senhor foi atrás dele e disse: se ele se arrepender, há maior festa no céu do que pelos 99 justos. Esse é o coração do Senhor. E o Senhor continua colocando mais um pouco do seu coração. Ele vai contar outra história, outra parábola, que é a parábola da dracma perdida. Ele diz que: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você está olhando como o Senhor está dando atenção para isso, irmãos? Você consegue entender o coração do Senhor? O Senhor está dizendo que há maior júbilo no céu. O Senhor está dizendo que o Senhor se alegra com o arrependimento de um pecador. E muitas vezes a nossa consciência está cauterizada, né? E uma das qualificações da consciência cauterizada é que ela cai lá na igreja de Laodiceia, que diz assim: tudo sei e não tenho a necessidade de que ninguém me ensine. Essa é uma qualificação de uma pessoa que tem a consciência cauterizada. É aquele irmão que já sabe tudo. E não tem mais nenhuma novidade da palavra de Deus para ele. Mas na verdade, a palavra diz, ele não percebe que ele é um pobre, cego, miserável e nu. E o Senhor diz mais assim: eu aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para que não vejas a tua pobreza, roupa para que não vejas a sua nudez, colírio a fim de que vejas. Quer dizer, a pessoa está cega, está pobre, está nu. Porque quando estamos nesse relaxamento espiritual, verdadeiramente estamos vazios de Cristo e vazios de Deus. E muitas vezes a nossa consciência pode estar cauterizada nos dizendo que está tudo bem.
mas a nossa obra, a nossa árvore não está dando fruto. Amém? E o Senhor mostra um pouquinho mais do seu amor quando Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Muitos irmãos usam esse versículo para pregar novamente o Evangelho para um ímpio. O Senhor está à porta e bate, irmãos. Mas esse não é o assunto de Jesus. O Senhor está à porta e bate para nós escutarmos a sua voz, nós que somos filhos, porque é uma carta para a igreja, e o Senhor está batendo, nos chamando para despertar espiritualmente. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o que é a voz de Deus? É a sua palavra. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco durante esses últimos tempos, para que nós possamos, todos juntos, ter um mover do Espírito Santo, um avivamento de Deus, para que possamos juntos fazer a obra do Senhor. Por vários meses o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. E não é para nós nos admirar que nós não temos nada combinado com a palavra de Deus, mas o Senhor está sempre querendo mostrar para que nós estejamos ativos na obra do Senhor. O Senhor está sempre, irmãos, à porta e batendo para nos chamar. E Ele diz: quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor entra na nossa vida e nós nos alimentamos do Senhor. Então, essa consciência que está cauterizada, como diz lá em Timóteo, ela vai se reavivando. E o Senhor vai acendendo uma chama que está lá dentro do nosso coração. E Ele vai nos chamando para servir Ele, para servir os irmãos, para servir a igreja de uma maneira plena. E é tão bonito quando nós vemos um irmão que funciona. Às vezes nós nos admiramos daqueles irmãos que estão funcionando tão pouquinho. Para nós já é assim de uma grandiosidade, né? Agora vocês imaginam se todos nós funcionássemos de acordo com a palavra de Deus. Porque o Senhor mostra o seu amor por nós. Ele mostra que verdadeiramente Ele está interessado que nós cresçamos nele, que nós façamos a obra dele. Então por isso que Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Juarez, como é que está? Como é que você está me servindo? Não é? E quando nós começamos a entender as palavras do Senhor, e o Senhor nos liberta, nos ressuscita verdadeiramente, e nós entendemos a liberdade que temos em Cristo, nós temos que cuidar, irmãos, para não fazer da liberdade, da graça de Deus, libertinagem, para dar ocasião à carne. Porque muitas vezes é isso que a gente tem feito. Porque quando estávamos escravos de um irmão ou de uma denominação, nós era muito atuante, irmãos. Mas agora que somos escravos de Cristo, nós não queremos mais saber de nada da sua igreja. E a igreja e os irmãos que vão como puder. Mas quando nós tínhamos um general sobre nós, aí nós andava segundo os seus pensamentos. E era tão lindo. O irmão tem tanta vida. Aí o irmão descobre a liberdade em Cristo, que o serviço em Cristo é um serviço de amor. E o irmão cresce na graça, entre aspas. Porque se crescer na graça é parar de fazer as coisas por Senhor, verdadeiramente nós não crescemos, nós decaímos, irmão. Verdadeiramente o nosso crescimento está nos levando a uma escada cada vez mais para baixo. Porque se nós crescemos em Deus, se nós crescemos em Cristo e crescemos na sua palavra, mais nós vamos atuar na obra do Senhor, mais nós vamos ser vivos, mais nós vamos servir os irmãos.
Por isso, nós precisamos ter muito cuidado para não cair lá na igreja de Laodiceia. Eu não preciso que ninguém mais me ensine a palavra, porque eu sei até alguns versículos de cor, e se eu precisar pregar umas 3 semanas, talvez eu não precise nem ler a Bíblia, porque eu já tenho umas 3, 4 pregações no gatilho, então eu posso sair falando que vai dar tudo certo, ninguém vai notar nada, que eu nem estou lendo a Bíblia, nem estou estudando a palavra. E o Senhor diz, eu estou à porta e bato. Eu estou fora disso, irmãos. Porque se o crescimento espiritual me faz abandonar a fé que de uma vez por todas me foi entregue, então esse crescimento é um crescimento maligno e não um crescimento de Deus. Então isso é um conhecimento humano e não a graça do Senhor Jesus. Porque quanto mais nós enchemos da graça, mais o Senhor vai trabalhando em nós. Por isso nós vemos o Senhor com seu amor, Ele faz, no capítulo 15, mais uma parábola. Ele diz assim, continuou dizendo, um certo homem tinha 2 filhos. Capítulo 15, verso 11. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu o que havia de repartir. Passados por muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissimuladamente. Então você imagina um irmão, um filho de Deus, que tem todas as bênçãos espirituais de Cristo, que descobre tudo que ele tem de Cristo, tudo que Cristo fez por ele, descobre que Cristo lhe deu a vida eterna, que ele passou da morte para a vida. O irmão descobriu a igreja, descobriu que o servir é em amor, não é porque o outro manda que nós devemos obedecer, mas é porque nós servimos a Cristo. O irmão descobriu todas as coisas que nós temos em Cristo. Só que em vez dele decidir ficar com Cristo, ficar com o Pai, então ele decide viver uma vida dissimulada. Ele decide, apesar de tudo que ele recebeu de Cristo, ele decide viver uma vida do jeito que ele quer viver. Separado da igreja. Quando nós somos dissimulados, a primeira coisa que nós deixamos é de reunir. Quando nós buscamos os nossos próprios interesses, a primeira coisa que acontece é nós esfriamos na fé. E entre a terceira e a quarta coisa que nos acontece é que os irmãos já não prestam mais para nós. Porque nós não estamos mais vendo Cristo nos irmãos. Mas quando nós estamos vivendo dissimulado, nós começamos a ver só os defeitos dos irmãos. Não conseguimos mais ver Cristo. Então o Senhor Jesus nos mostra de novo que mesmo que o sal perca o seu sabor, Ele é poderoso para fazer com que esse sal retorne o sabor. E Ele fala que Ele vai atrás da ovelha perdida, fala que é como se fosse uma dracma perdida, que é uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. E Ele continua falando também que há alguns irmãos que conhecem aquilo que receberam. Você verdadeiramente reconhece o que Cristo fez por você e por mim? Então você sabe que eu e você somos ricos. Mas muitos de nós pegamos essas riquezas que Cristo deu para nós e vamos viver uma vida dissimulada. Amém? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar a porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura,
e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Amém? Essa palavra aqui é muito importante. A palavra que nós lemos no começo foi: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. E agora nós lemos essa palavra: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O Senhor está sempre na posição de nos levantar de onde nós estamos. O Senhor está sempre na posição de nos pegar na mão e nos mostrar novamente o caminho que devemos andar. O Senhor deseja que nós sejamos irmãos que não desfalecem na fé. O Senhor quer acabar com esse relaxamento na igreja, irmãos. E o Senhor, Ele diz que Ele está a postos para nos receber. Mas aqui nós vemos, na parábola do filho, que o filho teve uma atitude. Ele teve um pensamento. Ele pegou tudo que tinha e saiu. E viveu uma vida dissimulada. Mas ele olhou para as coisas do Pai. Por isso que a palavra diz que nós precisamos olhar para Cristo e sermos iluminados. Por isso que a palavra diz: iluminai os olhos dos vossos entendimentos. Porque senão nós não conseguimos usufruir das coisas que temos em Cristo Jesus. Então, o filho, ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. O Senhor está sempre de braços abertos, irmãos, nos esperando. Por mais que o nosso coração se endureça, por mais que a nossa mente se desvie, por mais que o diabo tenha colocado coisas nos nossos corações, colocado pedras nos nossos caminhos, não querendo nos deixar voltar novamente a ter aquela intimidade com o Senhor. Mas quando nós temos essa atitude de se levantar, de olhar, de lembrar onde caímos, de nos arrepender, o Senhor, Ele está de braços abertos para nos ajudar. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Amém? O Senhor, Ele nos ama. E quando nós temos essa atitude de nos levantarmos e nos achegarmos novamente para perto dEle, Ele está disposto a nos revestir. E mesmo que nós tenhamos essa ideia de, muitas vezes, por o diabo atacar tanto a nossa consciência, nós nem nos sentimos mais dignos de ser chamados filhos de Deus. O Senhor, Ele diz: não, você nunca deixou de ser meu filho. Amém? Quem diz isso é o diabo, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Por mais longe que nós podemos estar do Senhor, quando nós temos essa atitude, quando nós temos essa posição diante dEle, Ele já está nos esperando. Antes de nós nos levantarmos e termos com Ele, Ele já está de braços abertos nos esperando. Amém? E Ele vai repor tudo aquilo que nós tínhamos antes. Se nós quiséssemos entrar no texto, Ele repõe a autoridade, porque o Senhor, Ele conhece os que são seus, irmãos. Nenhum irmão deixa de ser irmão. Nenhum irmão vai, por mais pecador que seja,
O Senhor sempre tem algo para ele. O Senhor tem sempre algo para nós, irmãos. A única coisa que o Senhor quer de nós é a sinceridade. Você viu que o filho, ele pecou, ele usufruiu de tudo que o pai tinha, e quando ele caiu em si, ele se sentiu um nada. O grande problema é que o diabo, ele sustenta a nossa carne e nos mantém numa posição boa, assim como os fariseus. Os fariseus, eles tinham aparências de boas obras, eram bonitos por fora, mas por dentro eles eram como sepulcros caiados, vazios, mas não reconheciam as suas debilidades. Mas a palavra diz que o filho pródigo, ele reconheceu a sua debilidade. E ele foi ter com o seu pai. E o seu pai vem e o recebe novamente. Esse é o amor de Deus, irmãos, que nos recebe novamente. Essa é a alegria quando um pecador se arrepende. Porque nós somos santos, irmãos, mas somos pecadores. Somos santos através do sangue do Senhor Jesus. Mas vivemos cometendo pecado. Mas chegou a hora, irmãos, de nós orar para o Senhor, para que Ele possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Para que verdadeiramente nós possamos reconhecer que se é que nós estamos lá comendo com porcos, como diz o texto aqui, simbolizando algo, eu sei o que é eu comer com porcos, os irmãos também podem saber, cada um de nós sabe a nossa situação, aonde nós nos encontramos na fé, como nós estamos diante do Senhor Jesus. Precisamos reconhecer onde chegamos e que necessitamos novamente da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E essa palavra que o Senhor tem para nós hoje, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, se levanta. Como diz Isaías 60, levanta e resplandece. Porque a luz de Deus está batendo em nós, irmãos. Mas é porque nós não nos levantamos que não conseguimos ver essa luz. É como se a luz estivesse passando por aqui e nós estivéssemos abaixados. E é apenas a atitude de nós nos levantarmos e essa luz já nos ilumina. Amém? Porque a luz do Senhor sempre está nos iluminando. Nós que às vezes nos desviamos dela. E o Senhor diz, ó Juca, ó Isa, tem jeito para a tua vida. Parece que tu é um sal sem sabor. E não presta mais para nada, nem para a terra, nem para o esterco. Mas eu vim para restaurar o sabor daqueles que têm esfriado na fé. Daqueles que têm perdido o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te. Levanta e volta para os braços do Pai. O Senhor está de braços abertos, pronto para restaurar, irmãos, tudo aquilo que o diabo tem nos roubado. O Senhor restaura e é muito rápido. Basta-nos uma atitude nossa própria. E a palavra de Deus, ela sempre é apta para discernir, né? Ela é luz para o nosso caminho. Ela sabe o que nós precisamos. Nós precisamos resplandecer para Cristo. Nós somos como luzes numa cidade. Será que a nossa luz tem iluminado quem? Ou será que nós estamos abaixados? A palavra abaixados também pode ter uma conotação de estar grudados com o mundo, né? E não resplandecendo a luz de Cristo. Precisamos levantar e ir ter com o nosso Pai. Não ser como aqueles da igreja de Laodiceia, né? Os da igreja de Laodiceia já não têm mais os ouvidos limpos para escutar a palavra de Deus. Porque quando escutam a palavra de Deus, eles pensam assim, eu já sei disso. Isso eu já sei.
Isso faz parte do esfriamento espiritual, irmãos. O nosso ensino tem que nos levar a Cristo. Quando o nosso ensino nos leva ao salão dos porcos, a nos afastar do Pai e comer com porcos, nós precisamos rever os nossos ensinos. Se nós vivemos uma vida dissimulada, é porque o nosso ensino está errado. Se nós vivemos uma vida para nós mesmos, é porque a palavra que estamos lendo está sendo mal interpretada. Porque se verdadeiramente eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é 100% santa. Então eu preciso escutá-la. Porque quando eu pego ela e leio ela e ela não transforma a minha vida, então eu estou usando ela e não estou deixando que ela limpe a minha casa, o meu corpo. Precisamos deixar a palavra do Senhor trabalhar nas nossas vidas, irmãos. Porque senão de nada adianta nós termos aparência de boa obra. O Senhor diz algumas coisas mais pesadas ainda. Ele diz que quem deras fosses frio ou quente. Vamos ler lá, irmãos, Apocalipse capítulo 2, para encerrar já. Capítulo 3. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ou seja, é uma carta para a igreja. Não é uma carta para ímpio. É para a igreja. E Laodiceia quer dizer a opinião dos leigos. A opinião do povo. Amém? Escreve estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Quer dizer, as nossas obras, elas não estão escondidas. Por mais que às vezes eu entre dentro do meu quarto, ou me esconda numa caverna, ou faço coisas escondidas que ninguém consegue ver, o Senhor nos diz assim: eu conheço as tuas obras. Não podemos esconder as nossas obras do Senhor. Nós às vezes somos tolos, né, irmãos? E pensamos que fazemos as coisas bem escondidas e que o Senhor não vê. O Senhor nos diz essa noite: eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece a minha obra, conhece a tua, irmão. Não adianta nós esconder nada dele. Nós estamos nus perante ele. Conheço as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? Que a falsidade, a hipocrisia dá náuseas no Senhor. O Senhor não aguenta isso. Porque o Senhor, Ele é todo poderoso. O Senhor sabe todas as coisas. Como pode um homem tentar esconder as coisas do Senhor? Então isso causa náusea ao Senhor. Ele diz: eu estou a um ponto de vomitar-te da minha boca. E isso não é para ímpio, irmão. Essa carta é para a igreja. Ele não está dizendo para o ímpio que nem conhece o Senhor Jesus, que está lá em fornicação, está lá na bagunça, e o Senhor vai vomitar ele da boca. Não, esse não é o assunto do Senhor aqui. O assunto do Senhor aqui é a igreja, é os irmãos. O Senhor está tratando com os irmãos. Amém? E ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê, irmãos? Porque dizes: estou rico e abastecido, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és um infeliz,
Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí o Senhor, com todo o seu amor, ainda dá um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Quer dizer, o Senhor está aqui, diante de um irmão que é um hipócrita, que não tem e diz que tem, que não tem vida com Deus e finge ter uma vida com Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Porque ele diz que rico sou e não tenho a necessidade, e o Senhor diz para ele: tu é pobre, tu não tem nada, nem roupa para vestir, és nu, miserável e cego. É isso que o Senhor está dizendo. Mesmo que nós pregamos uma coisa falsa de nós mesmos, o Senhor sempre vai nos trazer a realidade para nós. Amém? Mas olha o amor do Senhor aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os olhos, a fim de que vejas. Muita gente diz que vê muitas coisas, mas o Senhor disse que não vê nada. O Senhor disse que pode ser que esteja cego. Por isso nós vemos o amor do Senhor aqui. Aí o Senhor vai dizer assim: irmãos, isso é uma coisa muito dura, não é verdade? É uma palavra muito dura, mas olha o que o Senhor fala aqui: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso, olha a palavra, arrepende-te. Arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Daí vem um versículo tão usado, né? Arrepende-te, eu estou à porta. Será que nós somos como aquela pessoa que alguém bate na nossa porta, né? Fica quietinho aqui. Não vamos nem se mexer, não vamos atender essa pessoa, fica quietinho. Aí a pessoa bate um pouquinho mais forte, né? Não se mexe, nem se mexe. Se nós se mexer, ela vai escutar nós aqui. Daí a pessoa Esse é o Senhor, irmãos. Ele está sempre nos lembrando, sempre falando conosco. Arrepende-te. Amém? Esse é o amor do Senhor. Arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai, nós queremos nos curvar, Senhor, diante dessa palavra, porque nós reconhecemos, Senhor, o quanto temos esfriado na fé, o quanto temos sido relaxados com a Tua obra, Senhor, o quanto temos deixado, Senhor, a Tua obra de lado, e temos visto o quanto o Senhor tem nos chamado, o quanto o Senhor tem batido nessa porta, e nós muitas vezes não damos ouvidos à Tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. O Senhor transforme o nosso coração, Senhor. Nós queremos nos levantar, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê força, Senhor, para nos levantar, Senhor, para que nós possamos resplandecer a luz do Teu Filho, Senhor. Ajuda, Senhor, cada irmão, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser um servo segundo a Tua vontade, Senhor. Eu não quero ser o que eu não sou, Senhor. Eu não quero fingir ser alguma coisa não sendo nada, Senhor. Que o Senhor possa crescer em nosso meio, Senhor. Que o Senhor possa crescer na vida de cada irmão. Ó, Senhor, nós queremos ser como o filho pródigo, Senhor, que levantou-se e foi ter com o Pai, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos abrir a porta, Senhor. Nós não queremos deixar o Senhor de fora da nossa vida, procurando só as coisas que nos diz respeito, esquecendo das Tuas coisas, Senhor.
Ó Senhor, amolece os nossos corações, Senhor. Nós queremos seguir o teu conselho, Senhor, quando tu diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, Senhor. Ó Senhor, nós queremos comprar esse ouro, Pai, para que não seja vista a nossa nudez, Senhor. Queremos comprar vestes brancas. Ó Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor passe o teu colírio nos nossos olhos, Senhor. Porque muitas vezes não conseguimos enxergar, Senhor, o quanto o Senhor é bom para nós e quanto nós nos desviamos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos mostra onde nós caímos, Senhor, para que nós possamos nos arrepender, Senhor, e voltar à prática das primeiras obras, Senhor. Ó Senhor, devolve, Senhor, as primeiras obras. Nos leva, Senhor, ao primeiro amor, Senhor. Não queremos abandonar o primeiro amor, Senhor. Como o Senhor diz na Tua palavra, tenho contra Ti que abandonastes o primeiro amor, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós somos miseráveis, Senhor, a nossa carne é muito forte dentro de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, só o Teu Espírito Santo, Senhor, pode nos transformar, Senhor. Os nossos pés, Senhor, se apressam para correr para longe de Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos faz, Senhor, ser diferentes. Nos faz ser cooperadores com o Teu Filho na obra da Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar iluminando os olhos do nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor possa estar trabalhando na nossa consciência, Senhor. Que nós possamos estar meditando nessa palavra, Senhor. Olhando o Teu grande amor que o Senhor tem por nós, Senhor. Olhando as Tuas parábolas, o quanto o Senhor demonstra o Teu amor por nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada irmão, Senhor. Que nós possamos nos fortificar, Senhor. Que nós possamos ter uma mudança de vida, Senhor. Uma mudança radical, Senhor. Que o Senhor possa iluminar-nos, Senhor. E que essa palavra possa estar sendo plantada, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Queremos receber essa palavra, Senhor. Sabemos que muitas vezes a Tua palavra é dura para nós, Senhor. Mas sabemos que o Senhor repreende aquele que o Senhor ama, Senhor. Por isso nós enxergamos o Teu amor, Senhor. Nós enxergamos a Tua exortação, Senhor. Ó, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Nos faz crescer segundo a Tua vontade, Senhor. E não segundo as nossas vontades, Senhor. Perdoa as nossas debilidades, Senhor. E fica conosco, Senhor. Que essa palavra possa estar trabalhando, Senhor, no nosso coração, Senhor. Que possa trazer frutos, Senhor. Ó, Senhor, para que nós possamos crescer para Ti, Senhor. Para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, colocar o Senhor no devido lugar, no centro das nossas vidas, Senhor. Para podermos edificar uma obra segundo a Tua vontade, segundo, Senhor, a Tua natureza de ouro, prata, pedras preciosas. E que nós possamos edificar essa obra, Senhor, em amor, Senhor. Para que verdadeiramente nós possamos ser a palavra, Senhor. A Tua palavra viva, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Te agradecemos e Te louvamos, Pai. Amém. Comunhão na palavra.